Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Islan, do Centro Educacional Paideia. Gente, e hoje nós estamos iniciando o nosso quarto bimestre nos nossos conteúdos, tá bom? Então todo conteúdo que a gente vê a partir de hoje já é referente ao quarto bimestre, ok? Vamos lá? Hoje a gente vai ver a Lesson 4 e a Lesson 5, ok? E depois eu vou falar sobre o Review. Mas primeiro vamos ver aqui a Lesson 4. Na primeira questão diz assim, ó. Here is a quiz about famous people. Write the answers using the names below. Um quiz é um daqueles joguinhos de perguntas, onde existem perguntas e você responde, tá bom? Com nomes de pessoas ou com informações gerais. Aqui é um quiz sobre essas pessoas famosas aqui, ó. Shakespeare, já ouviram falar em Shakespeare? Um grande escritor que escreveu Romeu e Julieta? Columbus, Thomas Edison, George Washington, Nelson Mandela, Alexander J. Bell, Ayrton Senna, and Mary Carey, ou Mary Carey, ok? Bom, eles são pessoas muito famosas e aqui vocês vão ler calmamente, tranquilamente essas perguntas e descobrir de quem elas estão falando, ok? Essa é uma atividade de leitura e caso vocês não saibam de quem são essas personalidades, então essa também é uma atividade de pesquisa, tá bom? Vocês vão ler as perguntas, vão tentar identificar de quem estão falando. O que eu sugiro é não tentem traduzir as perguntas. Caso vocês não conheçam alguém, pesquisem sobre a pessoa. Por exemplo, vamos pesquisar quem é Thomas Edison. Então você vai lá, pesquisa Thomas Edison e lê quem ele foi. Aí depois você vem aqui e tenta descobrir qual pergunta é relacionada a ele, tá bom? Na número 2, write 4 questions for your quiz about famous people. Então você vai fazer algumas 4 perguntas sobre o seu quiz. Aí você pode perguntar sobre a pessoa famosa que você quiser. Se você quiser perguntar sobre, deixa eu ver, sobre o Harry Styles, aí você pode perguntar. Se você quiser perguntar sobre alguém aí que vocês gostam muito, aí vocês criam 4 perguntas nesse modelo aqui, tá bom? Na número 4, olha só. Writing practice. Answer the quiz using the cues below. Ok? The clues. Olha só, usando as dicas. Aqui faltou um L aqui. Então, você vai seguir as dicas, tá bom? E você vai escrever de acordo com o que está aqui. Você vai descobrir. Por exemplo, olha só. What happened on July 20th, 1969? O que aconteceu em 20 de julho de 1969? A man walked on the moon, que está bem aqui, ó. Man, walk, que é o verbo caminhar, lua, tá bom? Então, quando a gente vai escrever a resposta, a gente escreve com o verbo no passado, porque a gente está falando de algo que aconteceu no passado. Happen é o verbo acontecer, né? No caso aqui, happened, com esse ed no final, é a forma dele no passado. What happened? O que aconteceu nesse dia aqui no passado? Bom, então vocês vão construir frases utilizando essas pistas aqui, these cues, ok? E vocês vão passar esses verbos que estão aqui para o passado. Become,
die, discover, transmit, make, walk, win, be, ok? Todos esses verbos passando para uma frase no passado. E, gente, aqui no caso não estava errado, tá? Existem duas formas. Existem cues, que são dicas, e existem clues, que também são dicas. Então, as duas palavras funcionam da mesma forma, tá? Na Lesson 5, nós temos esse texto aqui, que vocês vão ler. Um texto sobre outra personalidade famosíssima da história, Anita Garibaldi. Espero que vocês aprendam sobre ela, porque ela era uma mulher incrível, ok? E a partir desse texto que vocês também vão ler calmamente, tá bom? Vocês vão responder, olha só. Genre analysis. What kind of text is that? Que tipo de texto é esse, gente? É uma biography, autobiography, psychography, ok? Então, é uma biografia, quando um texto é sobre alguém que existiu de verdade. É uma autobiografia, quando esse texto é escrito pela própria pessoa. Por exemplo, eu escrevo falando sobre a minha vida. Então, estou fazendo uma autobiografia. Ou é uma psicografia, que é um texto conhecido na religião, bastante conhecido na religião espírita, onde eles escrevem, eles dizem que escrevem depois que a pessoa morreu, a pessoa fala psicograficamente, não é? Vocês escolhem uma das opções, hein? Já vou dizendo que se esse texto for ela falando sobre ela mesma, vai ser uma autobiografia. Se for alguém escrevendo sobre ela, vai ser uma biografia, tá bom? Comprehension check. O que vocês compreenderam desse texto? Olha só. Who do these words refer to in the text? A quem essas palavras se referem no texto? Olha aqui, lá na linha 2, nós temos she. Anita Garibaldi was an extraordinary woman in her time. Until today, she is considered an example of dedication and bravery. Anita Garibaldi foi uma extraordinária mulher no seu tempo. Até hoje, ela é considerada um exemplo de dedicação e coragem. Agora, olha só, esse she aqui na segunda linha, ele se refere a quem? Ela. Está falando da Anita Garibaldi, não é? Até hoje, ela é considerada um exemplo de dedicação e coragem. Então, esse ela ainda está se referindo à frase anterior, que fala de Anita Garibaldi. Por isso que está aqui Anita Garibaldi. Vocês vão fazer essa mesma coisa na linha 10 e na linha 14 com esses dois pronomes. Tá bom? Dizer a quem eles estão se referindo. Depois vocês vão responder a essas perguntas. How old was Anita when she got married for the first time? Quantos anos a Anita tinha quando ela se casou pela primeira vez? Vocês vão ver essa informação lá no texto, tá bom? What were the nationalities of her children? Quais eram as nacionalidades dos filhos dela? Was she a good soldier? Why? Ela era uma boa soldada. Por quê? Ok? Essas informações estão no texto que vocês vão ler. E aqui, make a table of past forms. Ok? Vocês vão encontrar a forma do past simple desses verbos aqui. Para isso, vocês podem pesquisar na internet, até mesmo aqui no texto e em outras partes do livro dessa unidade que a gente viu, tá bom? A forma do passado dos verbos, esses aqui são todos irregulares e esses aqui são verbos regulares. Gente, essa atividade aqui do review vai funcionar como uma atividade de trabalho que a gente vai fazer no quarto bimestre, tá bom? Só que ele não é para a próxima semana. Então, vocês primeiro vão fazer essas atividades que a gente acabou de ver. E quem já quiser ir começando respondendo essa atividade aqui, já pode começar a responder. Mas quem não
tiver tempo ou preferir esperar, na próxima semana eu explico direitinho como vocês vão fazer, tá bom? Mas já para quem quiser ir fazendo, na primeira questão vocês só precisam passar esses verbos para a forma deles no passado, tá bom? Igual a atividade que a gente já fez, como foi falado aqui, é um review, é uma revisão do que a gente já viu, tá bom? Nesse aqui, ó, write the present and the past form of 10 verbs from activity 1 in the correct columns. Nesses mesmos verbos aqui, você vai escrever a forma no presente, que é essa forma aqui normal, e a forma no passado, que é a forma que vocês vão pesquisar, só que vocês vão dividir, separar. Os verbos regulares vocês colocam aqui, os irregulares nessa outra coluna, tá bom? Na terceira, vocês vão fazer perguntas. Perguntas utilizando o tempo passado, tá bom? Ó, Cabral. O que foi que Cabral fez aqui no Brasil? Ele ele descobriu, não foi? Então vocês vão perguntar: Who discovered Brazil? Ok? Quem descobriu o Brasil? Cabral did. Tá bom? Na quarta questão, vocês vão completar esse texto e olhem só. É o mesmo textinho que está na avaliação de vocês. Então essa daqui, quem já fez na avaliação, já pode ir colocando aqui, tá bom? Só que aqui, no caso, os verbos não estão na mesma ordem que estava lá na avaliação, tá bom? Aqui eles estão misturados. Então vocês têm que encontrar o lugar deles nesse texto, tá bom? E depois vocês vão completar este... gente, eu esqueci o nome disso. Palavra cruzada. Isso mesmo, palavra cruzada. Vocês vão completar essas palavras cruzadas com os verbos que vocês escreveram aqui, tá bom? Lembrando que aqui eles estão no presente e para passar para o texto tem que passar eles para o passado, tá bom? E na quinta e última, a gente vai circular aquele que não pertence ao grupo. Por exemplo, ó, tia, mãe, tio, irmã, grandmother. Ou seja, ó, aunt, mother, uncle, sister, grandmother. Qual desses aí não está dentro desse grupo? Essa daqui eu já vou ajudar vocês porque para dar até como o exemplo, tá bom? Ó, tia, mãe, tio, irmã e grandmother. É a única que se destaca mais dos outros, não é? De diferente, tá bom? Então vocês vão fazer isso com todas as outras colunas. É isso por hoje, lembrando que essa atividade do review é para daqui a 2 semanas, apenas essas outras que vocês vão fazer como atividade de hoje, tá bom? Então, bye bye, see you and I miss you, saudades.